Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Hoje foi um dia de vitória, né? Porque eu estava aguardando uma publicação no Diário Oficial, né? E um convite do Estado. E na sexta-feira eu recebi, né, através do Diário Oficial, de que eu havia sido contemplado, né, com a minha mudança de nível dentro da Secretaria Estadual de Educação, a qual trabalho, né? E hoje, na parte da manhã, eu levei toda a documentação e, graças a Deus, eu fui contemplado, né? E tem mais alguns dias para publicar no Diário Oficial, né? De que toda a documentação que eu entreguei hoje foi aceita, né? E, se Deus quiser, né? Eu estaria aí numa nova fase na questão profissional. Só tenho a agradecer a Deus, né? Isso é muito bom para a gente, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque as pessoas estão ainda me perguntando sobre a questão da fala de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A verdade é que às vezes a gente acha que sabe do que está falando, né? A gente escuta, é uma cultura que nós temos de ouvir alguém falar algo, né? E achar que aquilo é verdade, né? Alguém publica algo na internet e nós achamos que aquilo é verdade. E às vezes a gente reproduz, vai reproduzindo, vai reproduzindo, vai reproduzindo, e na verdade aquilo é uma verdadeira mentira, né? E, e às vezes você ouve aquela mentira, você fica com medo, você fica assustado, né? O Brasil vai ser invadido pelos Estados Unidos porque foi considerado o Comando Vermelho, foi considerado, né, o PCC como grupo terrorista, né? Na verdade, assim, não é bem dessa forma, né? É, não é assim que acontece essas coisas. Ele pode até dizer que esses grupos armados são isso, mas terrorista é muito mais além, né? O terrorismo tem que ter uma ideologia, terrorismo tem que ter, né, uma doutrina, o terrorista ele tem, né, até a questão da religião, né? Eles se envolvem, eles têm a sua própria religião, sua própria ideologia de religião, né? Então vai muito mais além do que ser armado e vender drogas, né? E trocar tiro com a polícia. O Comando Vermelho e o PCC, eles querem mais lucrar em cima, né, do que eles vendem, que são as drogas, né? E os Estados Unidos, eles fazem isso, mas o mais interessante, o maior fornecedor de armas para o PCC e para o Comando Vermelho e outras facções aqui no Brasil, em outros lugares, em outros países, é os Estados Unidos, né? Você pega os fuzis que estão na mão do traficante, você vê que o fuzil ele é americano, né? Quem fornece. E quem é que faz a pasta, né, da cocaína? Não é o varejo, não é o que está vendendo as drogas. Quem faz a pasta de cocaína é um químico, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem uma graduação, e alguns têm mestrado, doutorado, outros são pesquisadores e fazem drogas, né, para vender, porque dá muito dinheiro, né? E não é fabricado em qualquer lugar, tem que ser um lugar especial, um lugar, né, com estrutura para poder desenvolver a cocaína, né? Tanto a cocaína quanto a maconha. O que acontece dentro da favela ou dentro desses lugares onde estão esses meninos vendendo, né, a droga, acontece é que eles alteram, né, a sua origem da cocaína, da maconha. Misturam cimento, misturam pó de mármore, enfim, cimento branco, enfim, eles fazem esse tipo de mistura para render, né, aquela droga. Às vezes o cara usa, não está só usando a droga, está usando a droga, está ingerindo cimentos, está ingerindo pó de mármore. Alguns colocam
farinha de trigo, enfim, cada um faz de um jeito para poder aumentar a produção, ter uma produção maior e vender mais. E você sabe que, tráfico de armas e tráfico de drogas dá muito dinheiro, é um local onde dá muita grana, dá muito dinheiro. Então, não é pequenas pessoas que estão envolvidas com isso, Se realmente os Estados Unidos fizer o trabalho que tem que ser feito em relação ao Comando Vermelho, ao PCC, essas coisas todas, vai chegar em gente grande, certo? Vai chegar em gente grande, chegar até em pessoas que estão no governo do Trump lá nos Estados Unidos, entendeu? Vai chegar em gente grande. Então, quer dizer, não é bem assim. Por isso que a gente tem que entender alguma coisa para poder a gente não ser enganado, certo? Os Estados Unidos vai invadir, vai não sei o que com o Brasil, vai acabar com... Enfim, não é bem assim, A gente pode falar o que quer, pode dizer o que quer, mas sabemos que por trás disso existe uma história. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que conhecer a verdade. Antes de falar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, você tem que conhecer aquilo que você vai falar. Vai abrir a boca para falar de algo, você tem que conhecer, certo? Outro dia o pessoal falou da aprovação automática, eu sou da educação, sou profissional da educação, falaram da aprovação automática. Aí um professor falou, também o Estado, aprovando todo mundo para melhorar os indicadores, e na verdade não é bem assim, Não é o Estado que está querendo aprovar todo mundo. Na verdade, isso foi um acordo mundial, a qual o Brasil participou, de uma reunião fora do país, no encontros desses que acontece, na ONU, enfim, e foram pedir recursos para que pudéssemos investir no Brasil, E o Banco Mundial falou que uma das maneiras, porque era muita reprovação aqui no Brasil, muita gente reprovada. Aí o Banco Mundial falou, aprovação automática. Se vocês fizerem aprovação automática, vocês vão ter sobra no caixa. Porque uma pessoa aprovada, ela segue a vida, mas uma pessoa reprovada, ela gasta-se mais dinheiro em cima dela, O governo gasta mais dinheiro em cima dela, porque é um ano retido. Então, para que não haja esse gasto a mais com essa pessoa retida, nós vamos aprovar. Isso é uma questão mundial e o Brasil teve que assinar, certo? Lá na reunião, juntamente com o Banco Mundial e outras organizações, em outros países que estavam presentes, tiveram que assinar, certo? Então, isso é um conhecimento. Por isso que você, quando conhece as coisas, e nós somos obrigados a fazer a aprovação automática, para poder seguir aquilo que foi acordado na reunião, fora do país, juntamente com as organizações mundiais, que acompanham o índice de desenvolvimento humano no Brasil e no mundo. Então, nós temos que conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Nós precisamos entender o processo, Muito se fala na questão do Bolsa Família, Brincadeira, Como é que vai dar Bolsa Família para um cara que nunca produziu, que nunca contribuiu. Mas se você vê a condição dessa pessoa, ela é miserável. Ninguém consegue viver com R$600, Esses R$600 que o Bolsa Família dá para essa pessoa, para essa mãe, para esse pai, é só para ele não passar fome, para tirar ele da linha da miséria, para ele não ter que catar lixo, entendeu? Para comer. Pelo menos R$600 garante ele, E mais R$150 por criança. E mais R$50 a mais aqueles que estão... Enfim, existe um processo em relação a isso. Moral da história. Mas não são todos que recebem. Não são todos que recebem LOAS, não são todos. O LOAS, que é a aposentadoria para aquela pessoa que não tem nada, não tem dinheiro nenhum, está velho, está com 65 anos, está diabético, está doente, mas ele tinha que ter produzido. Sim, tinha que ter produzido, Mas um país que não oferece, assim, uma condição melhor para a pessoa, a pessoa passa a vida toda tentando, não consegue.
um país que ainda não é industrializado, foi até um dia, né? Mas venderam todas as nossas indústrias, deixaram poucas, né? Enfim, quer dizer, é difícil a pessoa sobreviver num país, né, que as coisas às vezes têm dificuldade. Então o governo, de alguma forma, ele tenta, né, assim, ajudar aquelas pessoas que passam por essa dificuldade, ok? Enfim, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar de igreja, de religião, tem muita coisa para falar, né, sobre os grandes líderes, os grandes discípulos, os grandes, né, homens da Bíblia, enfim, tem muita coisa boa para falar a respeito desse texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece, você passa a ter um olhar diferenciado, tá? Diferenciado, certo? Ninguém quer ser drogado. Ninguém nasce drogado. Uma criança nasce, entendeu? Não sabe nem o que vai ser. Não tem raciocínio para dizer, não, eu vou nascer e vou ser um drogado. Certo? Essa criança, ela desenvolve isso, porque o ambiente é que ela vive, a maneira como ela vive, aonde ela foi desenvolvida, leva a essa situação. E outras coisas mais. Ninguém quer ser um alcoólatra. Ninguém nasce assim, ó, eu nasci hoje e quando tiver 30 anos, 20 anos, você é alcoólatra. Ninguém tem esse pensamento. As pessoas nascem, crescem, elas querem o melhor, elas querem uma casa confortável, elas querem um carro bom, querem um bom salário. As pessoas querem isso. Mas às vezes a gente não entende que o que foi ofertado a ela é tão pouco, é tão pouco, é tão pouco, né? Que ela não consegue avançar. Não consegue avançar. Ela só consegue receber salário mínimo, porque ela não se qualificou. Porque ela não estudou porque não quis. Não é porque não quis, porque não teve condições. Porque no nosso país, infelizmente, só tem estudo de qualidade quem pode pagar. Só tem saúde de qualidade quem pode pagar. Entendeu? Essa é a realidade do nosso país. Certo? Tem gente que está na fila do CISREG, do CER, que é o Centro de Regulação, né, estadual, esperando já 1 ano, 2 anos para ser operado, não consegue. Mas quem tem dinheiro, quem pode pagar um plano de saúde, é operado em 30 dias, em 40 dias. Entendeu? Então é isso, tem que ter um olhar diferenciado. Entendeu? As pessoas são muito meritocratas, né? Ah, eu sou meritocrata. O que é meritocrata? A meritocracia é que você realmente, se correr atrás, você consegue. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Os melhores centros de técnicos, né, para ser um técnico, em qualquer área, técnico de mecânica, técnico de química, né, um técnico eletrotécnico, os melhores locais onde se formam bons profissionais é na rede federal, é na Cefet, aqui no Rio de Janeiro, ou no Federal do Rio, né? Instituto Federal do Rio, de Minas, Instituto Federal. Mas é uma peneira, só entra quem consegue passar na avaliação. Quem não conseguir passar na avaliação não consegue entrar para estudar. Tu acha que o pobre que nasce na favela, que nasce na roça, que não tem condições de acesso, o acesso de uma educação de sucesso, tu acha que ele tem condições de fazer uma prova e passar? Agora essa história de, né, fazer prova para sargento, fazer prova para oficial. Tu acha que qualquer um que consegue passar numa prova dessa? Não é qualquer um que consegue. Por que isso? Por que isso? Porque a educação que foi dada para ele foi uma educação do fracasso. A educação do fracasso. Então, assim, você precisa conhecer a verdade. A verdade. A verdade vos libertará. Principalmente, quem é evangélico. O evangélico precisa conhecer a verdade. Tem esse dinheiro para construir vários templos monumentais. Constrói cada templo assim de cair o queixo, né? Parece um shopping, mas não tem um dinheiro para montar uma escola para os evangélicos.
Não tem um dinheiro para montar um hospital. Ah, o hospital é muito caro. Será? Será que a nossa arrecadação, os nossos dízimos, as nossas ofertas não podem criar uma escola de excelência para os nossos alunos? Admiro a Igreja Batista, que tem o Colégio Batista. Admiro a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem a sua escola de excelência. E outras coisas mais que fazem. Mas tem igreja que não arrecadam muito, muito dinheiro e não fazem nada, sabe? Só fazem templos, templos luxuosos, templos de ouro, templos com, né? Enfim. Então nós precisamos conhecer a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo por trás dessas coisas. Por isso que foi dito na palavra e na Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita coisa para falar, né? Quando tivermos oportunidades, iremos entrar nesses temas para a gente poder, né, desenvolver. Vou trazer mais coisas para a gente conversar aqui, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe.